Olá pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje nós vamos elencar os livros. Eu pensei em trazer esses livros no canal e nada melhor do que começar isso com a Julia Quinn. Sendo assim, eu peguei todos os livros da Julia Quinn, não os que ela faz, tipo coletânea, antologia, que tem mais 2 ou 3 autoras, como é Uma Dama Apaixonada, as Crônicas de Lady Winslow. Não, essas eu deixei de lado. Tipo, 4 Amores na Escócia eu não peguei porque tem outras pessoas escrevendo aquelas obras. Aqui irei julgar apenas Julia Quinn. Vale lembrar que essa ordem é um dos meus favoritos, então é o meu gosto, é a minha percepção sobre o que gostar e o que não gostar. Comentem aqui embaixo se vocês concordam com isso ou se vocês não concordam. Acho que deveria inverter a ordem, acho que eu fiz coisa muito errada. Comentem aqui embaixo pra mim, tá? O primeiro, no caso, o último livro dessa lista, que ela tá de ponta cabeça, então tá do pior, né, que eu julgo ser pior para o melhor, é Mais Lindo que a Lua. Vale lembrar que por ter vários livros aqui, eu não vou conseguir falar muito detalhadamente de cada um deles. Se por acaso vocês quiserem uma spoilerzinha mais específica daquele livro, comentem aqui embaixo. Quem sabe eu faça, eu vejo seu comentário e eu faço. Provavelmente eu faço, porque eu adoro atender pedidos. Enfim, Tora, as duas irmãs, elas são filhas do vigário, eu ia falar pastor. São filhas do vigário. E eles se gostam, se apaixonam, eles queriam se casar, porém, essa empecilho, né, por ela ser uma filha de vigário, os pais de ambos não deixam essa união acontecer. Eles são separados e anos depois eles acabam se reencontrando. Só que o nosso querido protagonista, ele chega e faz uma proposta de contratar ela para um emprego, que no caso é ser amante dele. E daí ela fala que ela não quer ser amante, coisa e tal, e o nosso mocinho diz que quer ter ela, independente do jeito que for, que ela vai ser dele. Então é assim que começa esse romance aí deles, é assim que se desenvolve. O próximo livro dessa lista, calma, eu tenho que ver... 1, 2... São 24 livros. Então, o 23º livro nessa posição é Um Perfeito Cavalheiro. Eu não consigo gostar dessa história do Benedict. Eu não consigo, dos Bridgertons é a que eu menos gosto. Eu gosto mais do Gregory do que do Benedict. Eu não consigo gostar. Aqui a gente tem uma releitura de A Cinderela, em que ele tá num baile e encontra essa guria mascarada, que ele se apaixona, ele dá um beijo nela e ele nunca mais esquece dela, mas quando ele vê ela ele não consegue lembrar, enfim, né, coisas que acontecem. Ela acaba trabalhando como empregada na casa dos Bridgertons e é óbvio que o Benedict vai lá e oferece pra ela a opção dela ser amante dele. Olha só, os dois tratam de amantes e eu não gosto. Mas detalhe, que no meu livro que eu escrevi, Sonhos de Liberdade, acontece a mesma coisa. Mas apesar de eu não gostar dessa história, tem esse fato, um fato que acontece aqui, que serviu de inspiração para o livro que eu escrevi, que é Sonhos de Liberdade. Esse daqui. Que também me deixa com muita raiva, muito frustrada, e é um dos motivos que eu tenho um pouco de ranço do meu personagem. Veja só, eu tenho o próprio ranço do meu personagem. É fabuloso essas coisas. O próximo livro, o 22º nessa lista, é Os Mistérios de Sir Richard, que é o 4º livro do quarteto Smith & Smith. Aqui o Sir Richard, ele tem um mistério, e daí tem a Iris, que é uma das meninas do quarteto, que ela toca lá. E eles estão lá pra se casar, e ele pede ela em casamento. E ela quer muito que ele esteja apaixonado por ela, mas ela sabe que tem um segredo obscuro aí que ele esconde. Então temos essas revelações na história. O próximo livro, que eu esqueci já qual que é a ordem, é o livro A Caminho do Altar, que é o 8º livro dos Bridgertons, e essa aqui é a história do Gregory, que eu falei lá, que é o pessoal que menos gosta, porque Gregory é apaixonado por Lucas. Acontece que o Gregory, ele sempre acreditou no amor, considerando que os pais dele e também os outros 7 irmãos se casaram por amor, então ele sente que ele também tem que casar. E ele ama uma guria chamada Hermione, acho que é esse o nome dela, acha que vai casar com ela e ter uma vida, porém Hermione não tem essa mesma atração por ele. E a Lucy, que é a amiga dela, fala assim, não, vem cá que eu vou te ensinar como que você faz pra conquistar ela, e começa a lhe dar dicas, a ajudar. E assim, a própria Lucy descobre que tá apaixonada pelo Gregory e vai levar um tempinho ali pro Gregory perceber que ele sente o mesmo.
Deu certo? Deu, porque ao total eles têm 9 filhos. O próximo livro nessa lista é Um Cavaleiro a Bordo, da Julia Quinn. Esse aqui é o terceiro livro dos Hoscabis. Terceiro? Acontece a mesma coisa com o Colin, que eles são muito bons nos livros dos outros, mas nos livros deles, eles deixam a desejar. Ele aqui, ele trabalha, né, num navio, ele é... Esqueci o nome, não é dono do navio, ele é capitão do navio. E daí entra essa guria ali escondida num negócio deles e ela tá a bordo e ele quer saber o que vai fazer. Acontece que essa menina, ela é uma Bridgerton, ela é uma parente distante e ele é vizinho dos Bridgertons ali. Tem essa história aí envolvendo essas duas famílias. Então eles se conhecem. Até então a Poppy, ela tá sendo como refém dele no navio, mas acontece o romance, coisa e tal. Por isso que ele tá nessa minha posição. Eu não gosto muito dele, apesar dele ser bom. Gente, isso, vale lembrar aqui, eu amo todos os livros da Julia Quinn, mesmo eu não gostando tanto de uns. Sempre tem isso que você prefere uns do que outro, mas eu amo todos os livros dela. O próximo livro nessa lista é O Conde Enfeitiçado, que é o 6º livro dos Bridgertons. Aqui conta a história da Francesca, que, querendo ou não, ela é a irmã Bridgerton, é a filha mais esquecida no churrasco. Então, ela ainda, pra ficar um pouco mais esquecida, se casa com um cara e vai embora pra Escócia, né? Que a gente tem essa história que ela é uma recente viúva, ela ficou viúva muito nova, 2 anos após o casamento. Aí aqui a gente tem essa perspectiva diferente, que de todos os outros a gente descobriu o primeiro casamento, que foi muito feliz, e aqui não. Aqui a gente trata essa questão da viuvez, e que ela tinha um relacionamento muito bom com o primeiro marido dela, ela amava ele realmente, o John, e ele morreu muito jovem, o que foi triste, ela ficou muito triste, muito abalada. Então a gente tem essa superação do luto e esse encontro do novo amor, que não é tão novo, porque o Michael era apaixonado por ela fazia um tempo. E a gente descobre que a Francesca, ela é a irmã mais safadinha, além de ser a única que, né, teve mais de um homem no caso. Aí, após disso, vem E Viveram Felizes para Sempre. Esse aqui é um spin-off. Por que eu coloquei ele nessa ordem? Tem contos, vou considerar contos, que são os segundo epílogos de cada história, que me deixam mais felizes do que outros. Então eu deixei ele bem na meiuca ali, meio na meiuca, pra dar essa contrapartida. Mas, se fosse pra inverter, eu ainda inverteria o Conde Enfeitiçado com esse aqui. Eu deixaria o Conde na frente. Então vamos fazer essa inversão? Vamos colocar que o da Francesca, ele tá acima desse daqui. Vamos fingir que eu fiz isso, tá bom? Próximo livro é o do que eu, o primeiro volume dos Bridgertons, que por acaso é que saiu a série. Vocês viram que eu comentei bastante desse livro aqui no canal, porque eu gosto, mesmo ele estando na posição 3, 6, 7, 8, 9, 10... 17ª. Mesmo assim, eu gosto muito desse livro. Então, do que eu tá aqui. Pra quem não viu a série, conta a história da Daphne, que ela está procurando casamento. É um pouco diferente, né, obviamente, da série. Mas que tem o Duque, eles resolvem fazer um acordo pra ele ficar longe das mães que estão jogando as solteiras pra cima dele, em contrapartida pra ela ter mais pretendentes. O próximo livro é Uma Noite Como Esta, o segundo volume dos quarteto Smith. Nesse volume aqui a gente tem o Daniel Smith, que é o irmão, né, das meninas. E ele tá ali, ele acaba encontrando a governanta. E por ser governanta, por trabalhar, muitos homens dão em cima dela e tentam coisas, né, fazer coisas com ela. E ela sempre tá se esquivando e se afastando. E o Daniel é o primeiro que ela deixa realmente se aproximar e que ela sente ali alguma coisa a mais. Próximo é o primeiro volume da trilogia Belvelstock, que é Histórias de um Grande Amor. Aqui a gente vai ter a questão de um amor platônico que se transformou num amor real. Porque a Miranda tinha 10 anos quando ela conheceu esse cara e ele beijou a mão dela e falou que ela seria a garota mais bonita, porque ela não era considerada bonita na infância. E ela falou que quando ela crescer, e o cara, né, falou pra ela que quando ela crescesse ela seria a garota mais bonita. Eu acho que ele tinha 18, 19 anos, alguma coisa assim. Tem esses 8 anos de diferença da idade. Aí ela cresceu, agora ela tá com seus 19 e realmente aconteceu isso. Ela se tornou uma mulher muito linda, que é cobiçada por todos os homens, mas ela continua apaixonada pelo Nigel, que foi esse rapaz que quando ela era criança e precisava de um carinho, foi lá e elogiou ela. Então ela decide que vai tirar ele dessa fossa que ele tá, que vai ajudar ele.
O próximo livro é o quarto livro dos Hoskibs, que é Uma Noiva Rebelde. Aqui a gente vai ter a história da Georgina Bridgerton com o Nicholas, que é o irmão mais novo dos Hoskibs. É um casamento por conveniência, porque aconteceu um escândalo e se ele não se casar com ela, a Georgina vai ser obrigada a se casar com esse cara que fez coisas erradas para ter ela. Então o Nicholas vai lá e propõe ela em casamento por causa disso, mas ele não queria, né? O pai dele chama ele lá pro campo pra tentar convencer ele disso. E ele meio que fica assim, não, eu vou ter que me casar agora. Além de ser novo, se me casar com alguém que eu não quero porque aconteceu uma cagada. Mas aos pouquinhos lá ele vai se apaixonando e decide que eles vão se casar. O próximo livro é Como se Casar com o Marquês, que é o segundo volume dos Agentes da Coroa. Aqui a gente vai ter a história do James, que ele é sobrinho, não lembro, ele é um parente da Lady Dunbury. E lembra da Lady Dunbury lá dos Bridgerton? Essa aí. Enfim. Aí aqui a gente encontra também a nossa protagonista, que ela acha um livro que se chama Como se Casar com o Marquês, e ela tá tentando seguir os passos lá pra ver o que acontece com os homens. Então ela decide lá escolher um homem pra ver se consegue se casar com ele, pra ver como que funcionam essas regras, se as regras funcionam. E é aí que o romance começa. O próximo livro é simplesmente o primeiro livro do quarteto Smith. Aqui a gente tem a história da Honória, que, como a gente já sabe lá dos livros dos Bridgertons, o quarteto Smith é aquele quarteto que não sabe tocar. E a Honória, ela tem ciência disso. Ela não quer tocar no quarteto de cordas porque ela sabe que ela não sabe, que as primas não sabem, mas são obrigadas do mesmo jeito, porque é uma tradição familiar. Então ali tem essa desavença dela. E o par romântico dela, que é o Marcus, ele é o melhor amigo do Daniel, que apareceu já aqui do segundo livro. Ele é irmão dessas meninas. E o Daniel, ele saiu do país e deixou pro melhor amigo a função de não deixar as irmãs dele se casarem com qualquer um. Então, ele meio que tá sendo o irmão mais velho dessas garotas, cuidando pra elas não se casarem com qualquer um. Essa que é a vida que ele tem, e é óbvio que enquanto ele tá tentando impedir casamentos ali, ele vai se apaixonar pela Honória. O próximo livro nessa lista, eu sei que é o favorito de muita gente, mas estamos aqui falando do Visconde que me amava. Eu não vou falar nada da Kate, porque a Kate é maravilhosa. A cena que eles estão jogando aqui é incrível, eu amo todas as cenas que eles jogam. Mas mesmo assim, ele tá em 11º, quase entrou ali no top 10. Tá no 11º lugar, o Visconde que me amava. Aqui é o segundo volume dos Bridgertons, a gente tem a presença do nosso Anthony, que quer se casar só pra gerar um herdeiro, só pra dar continuidade à linha da família e fazer a função dele como um Visconde. E ele pretende se casar com a guria mais bonita que tem, que por acaso é a irmã da Kate. Mas para ela se casar, a Edwina, ela quer que a irmã dela aprove. Então o Anthony tem que conquistar a Kate para ela aprovar o casamento com a Edwina. E é óbvio que ele acaba se apaixonando pela Kate. E agora entramos no nosso top 10. Em 10º lugar, temos Os Segredos de Colin Bridgerton, que é o quarto volume de Os Bridgertons. Como eu falei sobre a história do Andrew, o Colin, ele é muito mais querido, muito mais presente, ele cativa muito mais a gente nos livros dos outros irmãos do que no dele próprio. Mas a protagonista feminina, a Penélope, nesse livro, ela é incrível, todas as coisas que ela fez, que ela faz, eu acho ela uma protagonista incrível e por isso que ele tá em 10º. Próximo livro, Mais Forte que o Sol, é o segundo volume das Irmãs Lindon. Aqui a gente tem um homem que precisa desesperadamente se casar para ele poder ter direito ao dinheiro dele, e a gente também tem uma dama, né, uma guria, que precisa de um casamento, manter a independência que ela sempre tem. Então tem aqui a questão do casamento por conveniência. Em 9º lugar, 10 Coisas que Eu Amo em Você. Esse é o terceiro volume dos Beltoski, é um negócio assim. E aqui a gente descobre quem é a pessoa que escreve os livros, que lá no segundo volume, que ainda está por vir, eles julgam, né? Os protagonistas julgam. Então aqui a gente tem a nossa protagonista, que é a Annabelle, e o mocinho, que é o Sebastian, que eu acho ele incrível. E, novamente,
Ele apareceu nos outros livros e eu já achava, eu gostava muito dele, mas aqui também. A questão que ficou é que essa história não vai contar de nenhum Belstoski. Na minha cabeça, eu pensava que o terceiro livro seria do irmão gêmeo da Olivia, acho que é Olivia é o nome dela, que vai aparecer ainda, mas não foi sobre o irmão dela, foi sobre ele, que é o primo do cara do segundo livro. Calma, já voltamos aí. Em sétimo lugar, temos Um Marido de Faz de Conta. Nessa história aqui, a nossa protagonista, ela não tem mais contato do irmão dela, não sabe como que o irmão tá, e ela resolve ir para os Estados Unidos, né, que tá tendo guerra aqui, para procurar o irmão. Quando chega lá, ela não pode ficar porque ela não é da família de ninguém que existe. Então ela vê um cara que tá desmaiado, que tá em coma, e ela fala assim, não, ó, eu sou casada com ele é o meu marido. E ela começa a mentir pra todo mundo lá no quartel que é a mulher dele, e que por isso que ela tem que ficar junto, e eles permitem que ela fique junto por causa disso, que ela é esposa. E quando ele acorda, ele não tem memória, ele não sabe o que aconteceu e ela persiste na mentira. Ele acaba acreditando que se casou com ela, né, porque ele não lembra das coisas, mas ele vai recuperar a memória e vai acontecer coisas aí na história. Em sexto lugar, nós temos o nosso livro Para Sir Philip com Amor, que é o 5º volume de Os Bridgertons. Aqui a gente tem a história da Heloise, que foi essa garota maravilhosa na série. Eu amei a Heloise na série. Enfim, aqui a gente vai ter a história dela, que lá no meio da festa, ela vê a melhor amiga, que é a Penélope, casada com o irmão, que é o Colin, e ela se sente que vai ser uma solteirona sozinha, e ela não quer isso. Então ela junta as malinhas dela e carpe pro meio do mato atrás do agroboy dela, chamado Sir Philip. Ela conhece ele através de umas cartas que ela enviava, ficaram um ano inteiro trocando cartas, e ela chega de supetão lá na casa dele. É muito bom essa história, eu gosto bastante. Agora o top 5. Em quinto lugar, O que acontece em Londres. Esse é o segundo volume dos Belstoski, não sei falar esse daqui. Mas a Olivia, como eu falei, ela tem esse relacionamento com o Harry, que ele trabalha no departamento de guerra, fazendo tradução do russo para o inglês. Então ele trabalha ali fazendo essas mensagens mais obscuras. E ela sabe que ele tá trabalhando com alguma coisa errado. E ela tenta observar pela janela do quarto dela o que esse cara tá fazendo, né? Qual que é o segredo que ele mantém. E no meio da história eles acabam lendo juntos pela janela dos quartos, que eles são vizinhos, um livro que é daquele que vai ser revelado naquele livro que eu mostrei antes, lá do terceiro volume, no livro do Sebastian, vai ser revelado quem escreve o livro que eles julgam muito, mas muito nesse daqui. Em quarto lugar está o meu livro favorito do quarteto Smith, que é A Soma de Todos os Beijos. Ele é o terceiro volume. Que por acaso esse título aqui me deu inspiração para um livro. Veja só, eu escrevi um livro por causa desse título. Aqui os nossos protagonistas, eles não gostam um do outro. Em especial o nosso mocinho, ele tem uma deficiência por causa de um duelo que ele enfrentou. Então a perna dele, ele anda mancando por causa do joelho, enfim, ele tem uma deficiência ali. E o romance gira em torno desse cão e gato, sabe? Eles não se gostam, mas ali eles acabam trabalhando junto, acabam convivendo junto e, consequentemente, surge o amor. Agora, pessoal, top 3, hein? Comentem aí qual que vocês acham que vai ser o meu top 3. Vejam qual o livro que tá faltando, tenta ver qual que vai ser o meu top 3. Em terceiro lugar, Uma Dama Fora dos Padrões, que é o primeiro volume dos Hoscabys. Aqui a gente tem a história da Billy Bridgerton, que ela também meio que é cão e gato aqui, o relacionamento. Acabou ficando presa em cima de um telhado na hora que ela foi ajudar um gato que estava lá. E ela tá gritando por ajuda, e quem aparece é o George Roscaby, que é o vizinho dela, que também nunca gostou dela, ou nunca foi muito assim, porque ela sempre foi muito animada, sempre foi uma dama fora dos padrões, e ele todo certinho lá, porque é ele quem vai assumir o título da família. A Billy, por outro lado, ela já tinha uma certa noção que ela acabaria se casando com algum dos Roscabys, mas ela sempre achou que seria o Andrew, que é o irmão que aparece lá no Cavaleiro a Bordo. Mas, conveniências e inconveniências, acaba aqui o casamento com o George que acontece. Em segundo lugar está o meu livro favorito de Os Bridgertons. Você sabe qual é já? É o 7º volume, que é Um Beijo Inesquecível. A história da Hyacinth,
um negócio assim. Eu gosto muito dessa personagem, desde o primeiro livro, que é o Do Que Eu. Por toda a série, eu gostei muito dela. Ela é uma pessoa que se impõe, eu gosto muito das atitudes dela, eu gosto muito de como ela age com os outros. E também nessa história aparece muito da Lady Dunbury, porque a Hyacinth, não consigo falar o nome, ela acaba sendo uma dama de companhia para ela, né, para Lady Dunbury, e é lá que ela conhece o arroba dela. E por fim, em primeiro lugar, não escolhi ele somente pela história, mas também pela carga que ele tem no meu coração. Porque ele foi o primeiro livro que eu li da Julia Quinn. Então foi ele que me apresentou a todo esse universo e fez que vários sonhos meus se realizassem que fossem possíveis, como por exemplo, sonhos de liberdade. Mas a história também é muito legal, porque o nosso protagonista, ele acaba sequestrando a mocinha achando que ela é uma espiã. Então ele sempre tá tratando ela ali como espiã e ela não diz nada porque ela precisa ficar desaparecida até completar os 21 anos para ela ter direito a usar o próprio dinheiro que os pais deixaram como herança. Estou falando de Como Agarrar uma Herdeira. Eu amo esse livro pela história, eu amo esse livro por ter me apresentado a Julia Quinn e amo esse livro por tudo que ele representa pra mim. Então, primeiríssimo lugar por vários motivos. Finalmente acabamos esse vídeo. Eu falei muito, provavelmente vou ter que cortar muita coisa, porque senão ele vai ficar muito comprido. Mas comentem aqui embaixo se vocês concordam comigo ou se vocês acham que algum livro tinha que estar mais em cima e o outro tinha que estar mais embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal, de comentar aqui embaixo pra me ajudar, de curtir o livro, de compartilhar ele pras pessoas que você sabe que gostam da Julia Quinn. Ajuda esse canal a crescer, gente, por favor. É isso aí, então. Tchau!